Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. 71 anos depois, Gabriel Alves, bem-vindo. Força da técnica, o Sporting volta a ser campeão nacional. Um Sporting que na realidade acabou por justificar nesta última partida de grande sofrimento, onde o resultado era de facto mais importante. Não foi propriamente um jogo bem jogado por parte do Sporting, há que dizer. Primeira parte, muita dificuldade, com uma equipa do Vitória muito bem organizada, como referiste. Para já, parabéns ao Sporting pelo título conquistado, pelo bicampeonato conquistado 71 anos depois. Parabéns e parabéns com todo o mérito. Há que reportá-lo, sublinhá-lo, referi-lo e divulgar o mais possível. Quanto ao jogo de hoje, e começamos por aí, o Vitória de Guimarães, o objetivo, à chegada ao Alvalade, era não perder o jogo frente ao Sporting, quando precisava de o ganhar. Portanto, precisava dos pontos. Ora bem, quando vais para uma partida e logo ao pontapé de saída não queres perder o jogo, tens tudo para perder o desafio. Portanto, trancou-se, conseguiu perturbar a dinâmica leonina, diga-se, pesada pela ansiedade. Sporting que, face à forma como o Vitória de Guimarães se posicionou, não conseguiu sincronização entre as suas peças, não teve complementaridade de linhas, perdeu-se naquilo que se pode chamar a teia minhota, bem, porque foi fazendo bem as marcações num misto de zona homem a homem, mas com todas as suas pedras bem colocadas taticamente nos espaços, não permitindo as tais ligações que o Sporting, lento, síncrono, não conseguiu fazer rupturas. Portanto, a partir de determinada altura, o Vitória de Guimarães até conseguiu ter aquilo que tirar a bola ao Sporting, portanto, ficar com a posse de bola. Obviamente o Sporting sem bola não poderia chegar àquele objetivo que era baliza para pôr à prova Varela. A verdade é que este Vitória de Guimarães quis tirar partido de um hipotético erro do Sporting, que o Sporting de facto não cometeu. Bom, a verdade é esta. A determinada altura, e isto é importante que se diga, Pote apareceu. Pote, aquele Pote que todos nós que gostamos de futebol gostamos de ver jogar. E Pote, com um golo fantástico, abriu a lata, autenticamente, como dizem os espanhóis, e que naturalmente eu trago aqui com todo o gosto, porque quando um jogo está difícil e há um jogador que consegue, portanto, marcar o primeiro, iniciar, obviamente, aquilo que é a emoção maior da partida, com aquela classe, como ele sabe fazer, que é um passo à baliza, mas que leva o guarda-redes a ter que ir buscar lá dentro à rede. E depois o tal suspeito do costume, aquele senhor sueco, Gyökeres, a partir do tal erro que o Vitória tanto pensou poder vir a tirar partido, mas que cometeu através de um dos seus jogadores, Gyökeres fez um golo que, portanto, pôs a questão, portanto, situação em águas perfeitamente limpas, com um golo também ele de grande categoria, estamos a falar ao nível individual. Há Gyökeres, portanto, onde juntou aquilo que é a técnica da força com a força da técnica, porque este Gyökeres tem de facto vindo a assumir e a tomar, em termos técnicos, para além daquilo que é a sua cultura física natural, tem vindo a subir desde que chegou ao Sporting, primeiro pelas mãos de Ruben Amorim, depois com o atual treinador do Sporting, mas acima de tudo por ele próprio, porque nota-se que este futebolista pretende ser futebolista de corpo inteiro. E foi dos futebolistas que mais lutou nesta partida para que as coisas fossem diferentes. Quando o encontro terminou, a face, a alegria, aquilo que ele expressou, portanto, aquilo que veio de dentro dele mostra bem que é um grande profissional, um grande atleta de alta competição e, obviamente, que o Sporting tem aqui uma unidade nestes 2 anos e dizia o João Castro hoje durante a transmissão e bem, Sporting é campeão com ele e é bicampeão com ele. Atenção que ele hoje fez 10,2 km, tem 6 remates à baliza, tem 4 oportunidades e marca um golo, o golo decisivo. Quanto
à questão do Sporting campeão. Eu acho que é a vitória, acima de tudo, na minha opinião, de uma equipa. Uma equipa que acreditou, que lutou lutou por acreditar e concretizar, o que obviamente conseguiu fazer. Eu direi que é um grupo que foi curto, e notou-se isso a determinada altura da época, com as lesões que aconteceram até a jogadores nucleares fundamentais, como é o caso do Poto, o Nuno Santos, o próprio Morita e o Gyökeres também, que passou algum tempo, portanto, não nas melhores situações, o que levou a que o Sporting fosse buscar, portanto, à escola, futebolistas que apareceram no primeiro plano. E isso é importante, que deram resposta. Portanto, o desafio na escola, à equipa A, foi fundamental também, porque são meninos que foram para Alvalade, como vão para todos os clubes, e têm naturalmente um desafio à vida, um desafio profissional à vida, e isso era chegar, portanto, ao primeiro plano daquilo que é o futebol do seu clube e o futebol nacional. A pergunta final que te coloco também a ver com o trabalho que é feito e desenvolvido pelo Rui Borges. Apanha uma casa a arder e, a partir daí, garante, na realidade, o campeonato. Conseguiu voltar a dar estabilidade? Sim, conseguiu dar estabilidade e, portanto, dentro daquilo que eu vinha tecendo antes de escutarmos o treinador do Sport Lisboa Benfica, Bruno Lage, com toda uma série de situações que ele encontrou e que lhe surgiram com as lesões, independentemente do que vinha a saída do Ruben Amorim, que naturalmente é uma saída que acaba por ser intempestiva e que naturalmente não é bom para qualquer tipo de clube, mais a mais quando se é um candidato ao título e, portanto, a conquistar troféus. Depois, aquela situação da própria direção do Sporting Clube Portugal de colocar um treinador que não se percebeu bem até hoje porquê, porque de facto o treinador não mostrou andamento para aquilo que eram as necessidades de um clube candidato ao título. Rui Borges aparece com, portanto, com grandes problemas que ele soube liderar, portanto, liderar, eu penso que acima de tudo, junto aos jogadores, e volta àquela minha, é que os jogadores, eles próprios, acreditaram e lutaram pelo acreditar e concretizar o que concretizaram, que é exatamente isto que é o título, que era aquilo que tinham naturalmente sonhado quando começaram a temporada, que obviamente foi interrompido com a saída de Ruben Amorim e a entrada de João Pereira, que não correspondeu às necessidades, e depois com Rui Borges, digamos que, eu diria, o barco tomou, portanto, o ritmo das águas que a bússola lhe tinha naturalmente indicado. Portanto, o Rui Borges foi importante, o bloco foi coeso, conseguiu essa coesão, mesmo com os tais jovens, e os jovens saem muito, muito beneficiados disto, porque há jogadores que deram, de facto, muito à equipa, quando a equipa não tinha as principais figuras, e obviamente que Rui Borges, que, como se diz, vem de Mirandela, era um treinador que estava, portanto, naquilo que é a classe média do futebol português, já tinha assumido uma classe média um pouco mais acima, que era o caso do Vitória de Guimarães, está agora naquilo que é, digamos, o Terreiro do Paço, eu direi, a capital do futebol português, num título conquistado. Portanto, para Rui Borges também os parabéns, para a estrutura do Sporting que conseguiu emendar a mão, parabéns, acima de tudo, os parabéns para os jogadores que, na minha opinião, fizeram tudo. Eles foram a coesão, o bloco, os ganhadores. Força da técnica de Gabriel Alves. Só para te dizer, para hoje este jogo, Pote, aquela técnica com que ele... Que agradável, que bom voltar a vê-lo. Técnica da força, para aquele senhor chamado Gyökeres, que também junta a força da técnica. Cada vez está melhor. Gabriel, foi um gosto, um prazer, uma bela época para fechar campeonato. Vamos voltar a falar, claro, muito em breve. Força da técnica fica sempre disponível, como habitualmente, já sabe, através do podcast da Rádio Observador.